abrir em Salmos 24. Quem é o para que tu te lembre dele? Ou filho do homem para que tu estime e dia após dia ponha nele o teu cuidado? Quem somos nós, né, igreja? Não somos ninguém, mas o Senhor nos amou, nos tirou do império das trevas e hoje nós estamos no reino do Filho do seu amor. Que graça que nós recebemos. Pediria que o meu pastor pudesse ler Salmos 24. Todo, pastor. Depois eu orasse. Glória a Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Esse obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Te bendizemos, Pai, após habitares em meio aos teus louvores. A tua ministração agora, Pai, com certeza capacita-nos para que compreendamos e vivamos o que vamos ouvir. Unge a tua serva como já o fizeste, a nossa presbítera Rosângela Lira, de forma a que ela traga, Pai, aquilo que o Senhor já colocou no seu coração e que venhamos a receber, a absorver e, acima de tudo, a nos curvar diante do teu senhorio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Esse Salmos é tremendo, exalta a majestade do Senhor, a soberania dele. E é um salmo de Davi. E esse salmo pode ter sido escrito para celebrar a mudança da arca da casa de Obed-Edom para Israel, para Jerusalém. É um canto de louvor à majestade do Senhor. Foi usada na adoração dos cultos públicos. Mas vamos entender um pouco os acontecimentos que antecediam isso. A Arca da Aliança foi roubada, foi tirada de Israel. Deus disciplinou o seu povo pela idolatria do povo, pela irreverência do povo, e Deus permitiu que os filisteus tomassem a Arca da Aliança. E nós podemos ver isso em 1 Samuel 4, 14, 15, 16, 17, que diz assim: que barulheira é essa? Perguntou Eli. E o mensageiro correu para onde ele estava e lhe contou o que havia acontecido. Ele estava com 98 anos de idade e era cego. Ele responde: acabo de chegar do campo de batalha e estava lá hoje, disse a Eli. Israel foi derrotado e milhares de soldados israelitas estão mortos nos campos de luta. Ofni e Finéias, teus filhos, também morreram e a arca foi tomada. A pior notícia aqui foi que a arca foi tomada, tanto que ele não resistiu. E a Bíblia diz que ele veio a morrer. O que acontecia naquela geração? Qual era a situação daquela geração? Não havia mais reverência. A palavra de Deus fala que a palavra era rara na época daquela geração. Se esqueceram do nome do Senhor, deixaram o nome do Senhor, não se ouvia mais nem falar no nome do Senhor. Era uma geração que não temia mais a Deus, que não tinha reverência mais diante do Deus que livrou Israel do Egito, que tirou com pragas, com terríveis feitos, nessa época eles já estavam sem temor, sem respeito, sem reverência, não lembravam mais do Senhor. E essa geração estava irreverente, fria diante da presença do Senhor.
e Deus resolveu tirar a presença dele do meio de Israel. Icabode, a palavra é, foi-se a presença do Senhor. Ficou sobre a posse dos filisteus, e Deus resolveu também colocar terror e temor diante dos filisteus. Em 1 Samuel 5,6 fala assim, e 7 também. Então o Senhor começou a destruir o povo de Asdod e das vilas vizinhas, com pragas e tumores. Quando o povo viu o que estava acontecendo, exclamou: não podemos mais ter aqui a arca de do Deus de Israel. Ele vai fazer perecer a todos nós. Então colocaram a arca em cima de um carro de bois e deixaram ela sair sozinha à cidade. 7 meses ficou a arca da aliança com os filisteus. E a Bíblia diz que a arca foi colocada em cima de um carro de bois e foi em direção à cidade de Bet-Semes. 1 Samuel 6,19 fala assim: receberam com festa e com grande alegria, porém feriu o Senhor os homens de Bet-Semes porque olharam para dentro da arca. Mais uma atitude de irreverência. Receberam a arca da aliança, receberam a presença do Senhor, mas tiveram irreverência abriram a arca e tentaram olhar o que tinha dentro da arca da aliança. Acharam pessoas que não tinham autorização nenhuma, tentaram ver o que tinha dentro da arca. Porém, o Senhor matou 70 homens de Bet-Semes porque eles olharam para dentro da arca. E o povo chorou por causa das muitas pessoas que foram mortas pelo Senhor. Então eles falaram: quem pode estar perante o Senhor, este Deus Santo? Clamaram: para onde enviaremos a arca daqui? E assim mandaram um mensageiro ao povo de Kiriat Jearim. Eles contaram que os filisteus tinham trazido de volta a arca do Senhor. E disseram: venham buscar a arca para vocês. Eles imploraram. 1 Samuel 7, 1 e 2 fala assim: então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor para a casa de Abinadab, que fica numa colina. Depois consagraram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. 2. A arca permaneceu ali durante 20 anos. E durante esse tempo o povo todo de Israel vivia em grande tristeza, porque parecia que o Senhor tinha abandonado ao seu povo. Ainda era uma geração fria. E a arca ficou ali afastada de Jerusalém por 20 anos. Agora Davi é proclamado rei e resolve trazer a arca de volta. Porém, de uma forma também irreverente. 2 Samuel 6, de 1 a 2, fala assim: Davi reuniu então 30.000 homens do seu exército e levou até Baalim de Judá para dali trazer a arca do Senhor dos céus, que está sentado num trono muito acima dos querubins. A arca foi colocada sobre um carro novo e levada da casa de Abinadab, que estava situada numa ladeira. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro. 4 e 5. Aiô ia à frente e logo atrás vinham Davi e outros chefes de Israel. Eles marchavam alegres, queria que a igreja guardasse isso, alegres, agitando ramos de árvores, ao som de instrumentos, músicas como liras, harpas, tambores, símbolos e outros. Quando passaram pela terra de Nacom, os bois que puxavam a arca tropeçaram e Uzá levou a mão à arca para protegê-lo com medo que ela caísse. Deus não gostou dessa atitude e fez o que Uzá caísse morto ali mesmo ao lado da arca. Dessa maneira, ele foi castigado pela falta de respeito para com a arca do Senhor. Davi ficou desgostoso com o que aconteceu e chamou aquele lugar de lugar da ira contra Uzá. Esse nome continua até hoje. Davi agora estava amedrontado, temeu diante de Deus, por isso perguntou: meu Senhor, como poderei levar a arca para casa? Depois de pensar, resolveu não levar mais a arca para a cidade de Davi, mas sim para a casa de Obed-edom. Isso é muito interessante, porque eles tentaram trazer a arca com louvores, com alegria, mas da forma errada. Davi confiou na intimidade que ele tinha com Deus, mas não consultou a Deus, mesmo diante do que ele tinha ouvido a respeito dos povos que tentou irreverentemente tomar a arca e foram destruídos.
mas Davi confiou na sua intimidade. Muitas vezes, nós também confiamos, achamos comum estarmos aqui, achamos comum falar, quando é ministrada a presença do Senhor está aqui, nós muitas vezes, se não vigiarmos, olhamos esse lugar como lugar comum. Achamos que por nós termos intimidade com o Senhor, não precisamos ter reverência diante dele. Mas Deus não quer que seja assim. Deus é um Deus que ele exige respeito, ele exige reverência, ele exige temor diante dele. E aqui mostra muito bem isso. Eu coloquei algo aqui para ministrar a igreja. Queriam trazer a presença da arca, que é a presença de Deus, de forma errada. Havia uma lei, havia um princípio, mas eles não fizeram de acordo com essa lei, nem de acordo com esse princípio. De acordo com as instruções, deveria ser carregada pelos sacerdotes. E não havia pessoas que não eram autorizadas para carregar a presença do Senhor. Nós estamos vendo por aí afora lugares onde tem pessoas que não são autorizadas para levar a presença do Senhor. E estão aí movendo a emoção do povo, mas não trazendo a presença do Senhor. Não existe mais temor, não existe mais reverência diante da presença do Senhor. A arca devia ser carregada pelo sacerdote, não colocada em cima de um carro. Porém, ao transportar a arca para Jerusalém, a lei de Deus não foi consultada. Então, a intimidade não pode ser separada do temor do Senhor. A Bíblia diz em Salmos 25, o temor do Senhor a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. A eles, Deus fará conhecer a sua aliança. Então, a intimidade do Senhor é somente para aqueles que o temem, para aqueles que têm reverência diante do Senhor. E a presença do Senhor não está só aqui, está no seu trabalho, está na sua escola, na sua faculdade. Deus está em todo lugar. Se você está levando, se eu estou levando a presença do Senhor, nós temos que ter reverência diante do Senhor. Ter cuidado com nossas atitudes, ter cuidado com nossos procedimentos, com as nossas ações, porque estamos levando a presença do Senhor. E o nosso Deus é santo, o nosso Deus é majestoso, amém, igreja? E Uzá mostrou grande presunção a estender a mão e tocar na arca. Todos eles sabiam do castigo que as outras cidades tiverem, acharam que com eles ia ser diferente. E não é diferente. O Senhor é o mesmo, a lei do Senhor é a mesma, os princípios do Senhor é o mesmo, e principalmente o seu povo tem que temer ao Senhor, amém? Esse temer não é ter medo, mas ter reverência, respeito, porque o Senhor está aqui. E nós temos que dar esse temor ao Senhor. A presença de Deus na casa de Obed, eu achei muito lindo, a ministra Jamile já falou sobre isso, e foi muito lindo que ela pregou, mas eu queria colocar só algo. É impressionante porque a Bíblia diz que abençoou Obed-edom, uma pessoa tão simples, mas a casa dele com certeza tinha temor, e mais que isso, era uma casa humilde, mas tinha um temor do Senhor, e Deus abençoou. Por que não abençoou o povo de Israel naquele momento? Mas abençoou Obed-edom, porque aquele coração era um coração humilde. Um coração humilde é a primeira coisa que nós temos que ter para ter o temor do Senhor, para ter intimidade do Senhor, amém? Agora Davi traz a arca como Deus queria que fizesse, da forma reverente como ele instituiu. 1 Samuel 6 ainda, 12, 13, 14 e 15. Quando Davi soube que o Senhor havia abençoado a casa de Obed-edom por causa da arca, ele resolveu mandar trazer a arca para a cidade de Davi, promovendo grandes festejos. Mesmo culto, mesmo adoração, só que com reverência. Não podemos dizer que Deus... muitas vezes nós achamos que porque nós estamos cantando, porque estamos louvando ao Senhor, mas sem reverência Deus está aqui. Não. Deus, a presença dele é colocada, é manifestada a partir do momento que nós temos a reverência diante dele, com adoração, com louvor, com clamor, mas precisa do temor do Senhor, precisa respeitar a presença dele. Ele não é qualquer coisa, ele não é um homem comum, ele é o próprio Deus,
Ele é o Criador dos confins da terra. Ele é a majestade santa. Ele é o Deus de Israel. Ele é a raiz de Davi. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o nosso El Shaddai. É o Senhor de toda a vida. Amém, igreja? Então, Deus, ele é um Deus que merece reverência, merece temor e santo tremor diante dele. A nossa vida tem que ser consagrada ao Senhor, que é santo. A Bíblia diz que ele é santo, amém? 13. Quando os homens carregavam a arca para a cidade de Davi, tinham dado 6 passos com ela e paravam para sacrificar um boi e um cordeiro. Sacrifício, não podemos esquecer do nosso sacrifício. Deus não aceita sacrifício de tolo. Ele quer um sacrifício de um coração que confessa o nome do Senhor, que se rende diante dele. Os louvores é justamente para isso, para derramar o nosso coração diante do Senhor. Nós não podemos estar distraídos, não podemos estar pensando em outro lugar, em outras coisas. Nós temos que colocar o nosso pensamento concentrado na presença do Senhor, naquilo que nós estamos falando, naquilo que nós estamos ministrando para Ele. Que seja sincero a nossa ministração, amém? E agora nós vamos ler novamente os Salmos, só que de uma forma bem... Eu queria que a igreja falasse com um coração bem quebrantado e cheio de temor. De novo, Salmos 24, de 1 a 2. A terra pertence ao Senhor e tudo que há no mundo, gente, animais, planta, tudo, enfim, pertence a Ele. Foi Ele quem colocou a terra firme no meio dos oceanos e dos rios. Eles carregavam a arca e eles ministravam esse louvor. A terra pertence ao Senhor, como eu falei. Alguns acreditam que esse louvor foi feito justamente quando eles trouxeram a arca da aliança para Jerusalém. Então, eles ministravam esse louvor. O Senhor é o Criador de todas as coisas. O Senhor é o Todo-Poderoso. A terra pertence ao Senhor. Tudo que há no mundo, gente, animais, plantas, tudo, enfim, pertence a Ele. Foi Ele que colocou. Então, primeiro, eles reverenciaram o Deus Criador. Aquele que criou todas as coisas. Aquele que fez o mundo e as nossas vidas. Aquele que colocou tudo no seu devido lugar. O Senhor tem um domínio sobre toda a terra e de todos os habitantes. Quem pode se aproximar de tão grande Deus? A segunda parte. Quem será capaz de subir ao monte do Senhor? Quem será capaz de ver diante do Senhor? Quando eles lembraram do que eles fizeram, do que Deus fez no meio daqueles povos idólatras, dos filisteus, eles perguntaram: quem será capaz de estar diante desse Deus tão santo? Quem será capaz de estar diante dessa majestade? Quem? Quem pode subir ao monte do Senhor? A palavra monte significa um lugar alto. Eu vejo aqui como lugar espiritual. Um monte em que nós entramos agora, porque nós não entramos e nós não estamos no momento comum e natural. A partir do momento que nós entramos aqui, nós estamos no momento espiritual, no momento que Deus nos convida a entrar nas regiões celestes. O momento que Deus nos convida para entrar no reino espiritual. Ministrar palavras no reino espiritual para que Deus venha fazer acontecer, como disse a serva do Senhor, que pedi, dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então, este lugar aqui, esse monte é um lugar alto. Jacó viu esse lugar. A Bíblia diz que ele viu o anjo subindo e descendo de uma escada, e ele disse: temível é este lugar. Isaías viu esse lugar. Isaías 6, 1 a 8, eu pediria que o irmão Anderson pudesse ler. Acho muito lindo isso. 6, de 1 a 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu seus pés, e com 2 voava. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei, e a quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, Senhor. Isaías disse: Eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam todo o templo. Querubins voavam por cima deles. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que a base do limiar se tremeu à voz daqueles que clamavam. Igreja, você entende isso? Os anjos clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Isaías viu o Senhor assentado. Meu Deus, que visão linda! Ele viu o Senhor, a majestade do Senhor, o reino espiritual, o reino, o seu monte santo ele viu. E nós temos essa oportunidade. Hoje nós estamos aqui e nós temos, abriu-se o céu para nós. Nós podemos ver isso. Basta que nós tenhamos temor e tremor e reverência diante do Senhor. Não vamos perder a oportunidade. Deus está todos os dias nos dando oportunidade para entrarmos com reverência, para vermos as coisas celestes que Deus tem para nós. Pensar nas coisas lá de cima, onde Deus habita. Não daqui de baixo. Porque nós fomos mortos e a nossa vida está oculta no Senhor. Nós devemos pensar nas coisas lá de cima. Nós devemos buscar as coisas lá do alto. Porque Deus tem para cada um de nós uma mansão celestial. A Bíblia diz que Ele abre as janelas do céu e derrama bênçãos sem medidas nas nossas vidas. Deus quer se manifestar. Já pensou? Moisés, a Bíblia diz que quando ele se chegou perto daquela sarça, Deus diz: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde tu estás é santo. Este lugar é santo. Muitas pessoas saíram daqui porque dizem que Deus não está mais aqui. Isso é muito triste, porque o Senhor está aqui. Ele está no coração de cada um que teme a Ele. Ele está no coração de cada um que busca o Senhor. E o Senhor quer se revelar. Ele não quer que você viva o natural. Ele quer que você viva o sobrenatural. Amém, igreja? Deus quer se manifestar. A Bíblia diz que Ele quer mostrar o peso da sua glória para cada um de nós. Nós temos, não tem nenhum. Deus fala para seja pecador, todos nós somos. Ele se manifesta. Isaías disse: ai de mim, eu sou um homem de lábios impuro e habito no meio de um povo de impuros lábios, e meus olhos viram o Rei. Deus quer que você veja o Rei. Sou pecador, você é pecador, eu me sinto indigna de estar aqui. E eu tenho certeza que vocês se sentem também indigna de estar diante de um Rei tão santo e tão majestoso. Mas nós estamos, igreja. E como eu já falei no início, Deus estendeu o seu cetro. Se aproxima dele, porque Deus quer se manifestar. Ele está perto, Ele está próximo. E Ele vai se manifestar mais ainda. Cada um busque mais o Senhor. E no finalzinho aqui diz: abram-se as portas eternas. Abram-se para o Rei da Glória entrar. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, invencível na batalha. Sim, abram bem os portões e deixam entrar o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor, o chefe dos exércitos é o seu nome. Esse momento também foi quando o povo de Israel trouxe a arca e os sacerdotes diante do templo diziam: abram-se as portas eternas para que entre o Rei da Glória. E eles perguntavam: quem é este Rei da Glória? E o povo clamava: o Senhor é o Rei da Glória. Assim o Senhor quer fazer conosco, os seus sacerdotes aqui, dizendo: abram-se as portas para entrar o Rei da Glória. Nós estamos diante do Rei da Glória.
O Rei de toda a terra, o Senhor dos senhores. É esse Deus que nós estamos servindo. Ele é um Rei vitorioso. Nunca perdeu uma batalha e você também não vai perder. Passamos por aflições, passamos por dificuldades, mas não somos perdedores. A Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. E Deus está aqui, amém? Ele está aqui, temível o seu lugar. Que nós possamos aprender que a reverência traz a intimidade, que o temor do Senhor traz a intimidade. Se eu quero ouvir Deus, o meu coração, se eu quero ouvir o conselho de Deus, eu tenho que ter temor do Senhor. Eu tenho que ter a sensibilidade, eu tenho que ter reverência diante da presença dEle. E o Senhor está aqui, amém, igreja? Eu pediria que os irmãos de louvor pudessem se aproximar. Toda a honra, Senhor, seja dada a Ti. Quem somos nós, Deus, para estarmos aqui diante de um Rei tão lindo, Deus? Nós te amamos, Senhor. Jamais queremos sair da Tua presença, Deus amado. Perdoa nossas falhas, limpa o nosso coração, Senhor. Tu diz, quem habitará no Monte Santo do Senhor? Aquele que é limpo de coração, Deus. Por isso, limpa o nosso coração, Senhor, em nome de Jesus, para estarmos diante de Ti, Senhor. Tu és a nossa majestade, Pai. Não há outro Deus além de Ti. Não queremos servir, Senhor, a ídolos. Não queremos servir o nosso eu, mas queremos servir somente a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, igreja, se coloca de pé em nome de Jesus para louvarmos o Rei da Glória que está em nosso meio, amém? Consigo imaginar o Senhor estendendo, como a presbítera falou, o seu cetro a cada um de nós, filho. Abre o teu coração porque eu quero falar contigo, abre o teu coração porque eu quero entrar, eu quero reinar, eu quero fazer morada em tua vida. Que em nome de Jesus, igreja, venhamos ver, abrir nossos olhos para tão grande majestade que é o nosso Deus, tão majestade que tem o nosso Deus, amém? Ele é o único digno de entrar, habitar em meu coração, habitar em seu coração, fazer morada em nossas vidas. Que em nome de Jesus, venhamos dar as costas a tudo aquilo que nos afasta da presença do Senhor. Senhor, eu abro o meu coração porque Tu és o único Rei da Glória. Tu és o Rei que consegue contar todas as estrelas, chamá-las pelos nomes. Que Deus é esse, que amor é esse que Ele tem pela minha e pela tua vida, igreja. Que em nome de Jesus venha declarar, Senhor, eu abro o meu coração para o Rei da Glória, amém? Te adoramos, Jesus. Para que entre Tu és o Rei da Glória. Jesus, o Rei Cante, da igreja. Glória. Ele está em nosso meio. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Cante Eu pro abro Senhor, meu igreja. Levante sua voz. coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que o único Rei, Jesus, o Rei da Glória. Tu és o único Jesus. Eu abro meu Digno coração. de louvor, de honra Eu e de abro glória. meu coração Para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei, Jesus, o Rei da Glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu. Quem é? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? É
Rei da glória é Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? É Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é mais uma vez. Quem é o Rei da glória? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Só tu és Jesus. Ele é o Rei. Ele é... Declare mais uma vez. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Só tu és, Jesus. Tu és o nosso Rei exaltado, majestoso, grandioso, Jesus. Amém. A igreja se assenta em nome de Jesus. Chama a pastora Frânio que irá ministrar os avisos.